Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de levar ao coração de cada filho de Deus mais uma porção da bendita palavra do Senhor e com isso irmos nos aproximando cada vez mais do Senhor nosso Deus, compreendendo melhor sua santa vontade e adorando-o cada vez mais na beleza de sua santidade. E para darmos início, então, nós teremos uma oração falando com o Pai Criador neste momento. Oremos todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nos apresentamos perante o Senhor agora, reunidos ao redor da Tua santa palavra, Senhor. Todos os Teus filhos que nos acompanham certamente estão agora reunidos através desta conexão, para juntos nós adorarmos ao Senhor, para juntos nós dizermos amém à Tua santa palavra. E nós agora agradecemos pela vida, pelas bênçãos, pela saúde e pela paz. E pedimos que o Senhor nos dê inspiração para esse trabalho neste momento e que o Senhor possa ser glorificado também.
E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, a escritura que vamos ler está em São Mateus capítulo 10 e nós começaremos a partir do versículo 16. São Mateus 10, 16. E enquanto os irmãos localizam, gostaríamos de lembrar a todos que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Ali nós temos cultos todas as quartas-feiras, no horário das 19 horas e aos domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas nós temos o tabernáculo situado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas e aos domingos no horário das 10 horas e 30 minutos da manhã. Ou melhor, 8h30 da manhã, 10h30 é a hora que termina, não é? 8h30 da manhã. Bom, dito tudo isto, nós então vamos para a leitura da palavra, mas antes ainda, em tempo, nós queremos pedir a todos vocês que, ao assistirem o vídeo, então que você clique no símbolo de joia, de gostei ali, e também inscreva-se no canal e ative as notificações, todas as notificações, para que você receba os vídeos assim que eles forem publicados, não é? De primeira mão você já recebe. E nós temos também os nossos canais de WhatsApp, que você pode também, desejando, pode se inscrever em um desses canais, não é? E você recebe também todos os dias as publicações que são publicadas. E ainda em tempo, nós gostaríamos de lembrar e mandar uma saudação para o nosso irmão, eu anotei o seu nome aqui, deixa eu ver aqui, nosso irmão João Cruz, né? Irmão João Cruz, que mora na cidade de Costa Marques, no estado de Rondônia. Ele está acompanhando a nossa programação e eu pediria então ao irmão que divulgue esta programação a seus irmãos, a seus amigos, para que todos possam receber também a bênção de Deus, não é? E no final, na oração, estaremos então atendendo o seu pedido, que é um pedido de oração. E se você tiver também algum pedido de oração aí em seu favor, deixe o seu pedido aí nos comentários, aí embaixo, e nós estaremos orando, colocando o seu nome ali no livro da oração, na igreja, e certamente o Senhor nosso Deus nos abençoará, né? Tá muito bem, então. Então agora, depois de tudo isso, nós vamos aqui para a leitura da Sagrada Escritura, que está em São Mateus 10, começando no versículo 16. Leiamos então. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho,
e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Bom, vamos parar aqui porque o capítulo é grande e o nosso tempo é pouco, não é? Mas nós observamos aqui que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma missão a ser cumprida. É levar o testemunho do Evangelho a todas as pessoas e ser perseguido por todos, ou ser perseguida por todos, não é? Mas aqui nós vemos que o tempo haveria de mostrar em que hora ou as práticas, as ações deveriam nos mostrar em que hora nós estamos vivendo. Irmão contra irmão, famílias, e matar-se-iam uns aos outros. Às vezes não mata com uma arma letal, uma arma de fogo, né? Mas mata em palavras, mata em difamações e assim por diante, não é? Mas enfim, nós estamos vivendo esse tempo, desde os dias que o Senhor Jesus Cristo disse que assim seria, assim tem sido até agora. E nós vamos aqui agora ler na mensagem do profeta de Deus, a qual estamos estudando, né? Que é a mensagem arrebatamento, e você vai ver que ele vai mostrar isso para nós de maneira mais minuciosa e assim por diante, não é? Então nós estamos no parágrafo 138. Agora ele continua assim: isto nunca será feito. A igreja pode receber a Cristo. Nós, os pentecostais, nós não podemos levar esta mensagem na condição em que a igreja está hoje. Como vamos cumprir o tempo do fim na condição em que eles estão hoje, quando cada um contra o outro e tudo mais, e eclesiasticamente, ó misericórdia, é uma confusão. Acabou-se em denominações e toda vez eu pergunto a qualquer historiador para dizer diferente. Toda vez que uma mensagem saiu na terra e quando eles a organizaram, ela morreu ali mesmo. Então o profeta irmão Branham está confirmando isto, que esse tipo de igreja ou tipo de pessoas que vive um contra o outro, esses não estão qualificados para levarem a mensagem de Deus à frente. Ele acabou de dizer aqui no parágrafo 138. É necessário que se haja sinceridade nos corações, veracidade, fé entre o povo de Deus. Agora, o povo não pode ter essas coisas a menos que seus líderes o tenham primeiro. Se não houver sinceridade entre os líderes, é claro que também não haverá entre o povo. Então, isso é muito profundo, é muito sério, e ele diz, aí o que acontece? Um irmão fica contra o outro, e eles se organizam, e ela morreu ali mesmo. Ele disse aqui, nós, os pentecostais, nós, ele não disse eles, né, o profeta aqui. Então, quer dizer, se não houver esses frutos verdadeiros,
que demonstram que realmente estamos em Cristo, então isso se organizou e isso morreu. Ali mesmo, diz ele. Então é pelos frutos que se conhecem as árvores, ou que nós conhecemos as árvores, pelos seus frutos, não é? E os pentecostais fizeram a mesma coisa que todos eles fizeram. Os pentecostais que saíram, vocês de certa corrente religiosa, quando seus antepassados e mães saíram daquelas organizações lá atrás, no velho concílio geral, gritaram e louvaram a Deus e falaram contra aquelas coisas, e vocês se voltaram como um cão ao seu vômito e um porco ao seu espojadouro. Ora, nós entendemos que as pessoas que estão ouvindo essas verdades são pessoas espirituais, que entendem as coisas espiritualmente. Quer dizer, deixamos, ele disse, nós, né, os pentecostais, nós deixamos os movimentos eclesiásticos, nós deixamos as denominações, nós deixamos as organizações para depois, e condenamos aquilo, para depois nos tornarmos naquilo outra vez. Ele disse aqui, é como o cão que volta ao seu vômito e como o porco que volta ao seu despojadouro, porque é pelos frutos que produzimos que se nos conhecem. Você sabe disto, não é? Pelos frutos que nós produzimos é que se pode perceber que Espírito está em nós. Se é o Espírito Santo, ou se é um espírito organizacional, um espírito de qualquer denominação, qualquer sistema organizado. Bom, a mesma coisa que eles fizeram, e agora, tão eclesiásticos, vocês cerram o coração, tem de se ter um cartão de companheirismo antes que se possa até mesmo associar com vocês, praticante. Vocês, unidade, Deus lhes deu uma mensagem como aquela, e ao invés de irem adiante e simplesmente se manterem humildes e irem adiante, vocês tiveram de se soltar e organizar seu grupo. E onde todos vocês estão? No mesmo balde. É exatamente isto. Quando ele falou aqui da unidade, ele quis dizer uma linha que crê na unicidade de Deus, não é? Nós cremos na unicidade, não é assim? E nós saímos da Trindade. Agora, olha o que ele disse aqui. Isso é muito profundo, é muito sério, e cada um de nós precisamos rever as nossas posições, porque eu estou voltando aqui no começo do parágrafo 140 novamente. E ele diz aqui, vocês, unidade. Unidade somos nós. Porque nós deixamos a Trindade, condenamos a crença em três pessoas distintas e viemos para a unidade, né? Ele diz aqui, você pode até dizer, não, mas esses da unidade é outro grupo. Assim fosse, claro, tomara que fosse, né? Mas como se disse agora há pouco, pelos nossos frutos nós somos conhecidos, não é isso? Né? Então ele diz aqui, vocês da unidade, Deus lhes deu uma mensagem como aquela, e ao invés de irem adiante e simplesmente se manterem humildes e irem adiante, vocês tiveram de soltar, ou seja, de se soltar e organizar seu grupo, e onde todos vocês estão? No mesmo balde.
É exatamente isto. E o Espírito de Deus se movendo adiante. No culto anterior, aqueles que assistiram o culto anterior, e se não assistiram, assistam. O culto anterior aqui, este é o da quinta-feira, e o outro foi o da terça-feira. Naquele culto, o profeta disse, eu estava lendo na mensagem, que eu gosto mais de ler do que fazer meus comentários próprios, não é? Mas naquele culto da terça-feira passada, agora próxima, o profeta disse que à medida que o grão de trigo vai se amadurecendo, a casca vai se soltando dele, vai se separando dele. Ora, são palavras do profeta de Deus, são palavras do mensageiro para essa era. Então agora, olha isto aqui, não é? O Espírito de Deus se movendo adiante, eu, o Senhor, a plantei, eu a regarei, dia e noite, para que ninguém. Ele ordenou que estas coisas acontecessem, e ele tem de enviar isto. A primeira coisa que vem, quando ele começa a descer do céu, há um alarido. Que é isto? É uma mensagem para reunir o povo. Uma mensagem sai primeiro. Agora, tempo de preparação de lâmpadas. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. Que vigília foi aquela? A sétima vigília, não a sexta, a sétima. Aí vem o esposo. Levantai-vos e preparai vossas lâmpadas. E elas prepararam, algumas delas. Descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas. Algumas delas quem? Algumas das virgens. Não eram das prostitutas. Porque a Bíblia, lá em Apocalipse 17, fala da grande prostituta e de suas filhas, prostitutas também. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz isto, Apocalipse 17. A grande prostituta mãe e as prostitutas filhas. Mas aqui, neste caso, a Bíblia não está falando das prostitutas. Neste caso aqui que eu estou lendo agora, a Bíblia diz sobre as virgens. Eu volto e nós repetiremos. Algumas delas descobriram que nem mesmo tinham azeite em suas lâmpadas. Está vendo? Então, quando o Senhor Jesus Cristo fez a sua parábola ali em São Mateus 25, o que ele disse? Eram 10 virgens, 10, que estavam prontas para saírem ao encontro do noivo. Mas 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes, virgens imprudentes. E quando chegou a hora que veio o alarido, o noivo está chegando, saí-lhe ao encontro. 5 tinham azeite, 5 mantiveram o Espírito Santo em suas vidas. Mas 5 delas, virgens, não mantiveram o seu Espírito Santo, ou o Espírito Santo em suas vidas. E o que aconteceu? Não é? Vamos aqui. Está vendo? Porém, é tempo de preparação de lâmpadas. É tempo de Malaquias 4. O que ele é Lucas 17. Todas essas profecias, eu penso, né, mas não está escrito, não posso afirmar, mas eu penso que ele ia pronunciar Isaías. Mas aqui Lucas, ele disse, Lucas 17, não é? Todas estas profecias, que isso pode perfeitamente pôr em ordem para este dia na Escritura. Nós vemos isto vivendo bem ali. Não veja estas coisas acontecerem, meu estimado irmão, irmã,
Quando Deus no céu sabe que eu poderia morrer nesta plataforma agora mesmo, você simplesmente devia andar por aí um pouco. É tremendo quando você vê Deus vir do céu, se levantar perante grupos de homens e se levantar ali, declarar-se exatamente como ele sempre fez. E isso é a verdade. E esta Bíblia aberta, está vendo? Correto. Nós estamos aqui. E o sistema denominacional está morto, está acabado. Ele nunca se levantará novamente, será queimado. É isso o que se faz com a palha no campo. Fuja disto, entre em Cristo. Não diga, eu pertenço a isto, eu pertenço a aquilo, eu pertenço a aquilo outro. Entre em Cristo. Se você está em Cristo, não há uma palavra escrita aqui em que você não creia. Não. Não me importa o que alguém diga. E então, Deus toma essa coisa manifestada, porque você, quando Ele derrama o Espírito sobre a palavra, o que acontece? Exatamente como pôr água sobre qualquer outra semente, ela viverá e produzirá a sua espécie. Você diz, eu tenho o batismo do Espírito Santo. Isso não significa que você está salvo, nem de longe. Deixa eu voltar aqui um pouco, né? Eu tenho o batismo, o Espírito Santo. Então, deixa eu fazer uma pequena ressalva, um pequeno comentário aqui, para não deixar nenhuma confusão. Então, você me perguntaria, mas pastor, eu estou escutando a mensagem agora e o senhor leu uma coisa aí que me confundiu. Então, quer dizer que mesmo tendo o batismo com o Espírito Santo, eu não estarei salvo? Isso não vai significar nada para mim? Então, vamos aqui. Ele está falando isto aqui no aspecto pentecostal denominacional, que pensa que por terem os dons, por falar em línguas, tem o Espírito Santo. É nesse aspecto que ele está dizendo. Ele não está dizendo no aspecto do verdadeiro batismo com o Espírito Santo, que é a vida vivida, que são os frutos. Uma certa vez ele pregou a mensagem sobre o batismo do Espírito Santo e ele disse que eram os frutos. Mas depois ele disse, não é os frutos religiosos, não é o fruto de uma religião, o fruto de uma denominação. É o fruto do próprio Espírito Santo. Parágrafo 145, agora. Olha aqui, você é um ser trino. Você é dentro deste pequeno sujeito. Aqui está a alma, o seguinte é o espírito e o seguinte é o corpo. Agora, você tem 5 sentidos neste corpo para contactar seu lar terrestre. Eles não contatam o resto. Você tem 5 sentidos do espírito aqui, amor e consciência e assim por diante disso. Porém, aqui é onde você vive, isto é o que você é. Jesus não disse que a chuva cai sobre justos e injustos? A congregação diz, amém. Editor, ponha um joio ali, ou seja, aqui, e um trigo ali, e derrame água sobre eles, e mantenha-os sob
fertilizantes e coisas assim, ambos não viverão pela mesma água. Então ele está fazendo aqui uma comparação e uma demonstração. Se você coloca ali um joio e um trigo, então, e derrama água sobre eles e cuida deles, cultiva certinho, ambos sobreviverão pela mesma água que é derramada. Então, certamente, bem, que é isto? Um deles dará um joio, porque isso é tudo o que ele é. O joio erguerá suas mãos e gritará ao mesmo como que o trigo, o mesmo modo como o trigo. A Bíblia não diz que nos últimos dias virão falsos cristãos? A congregação diz, amém, editor. Agora, não falsos Jesuses, né? Falsos Cristos, ungidos falsamente, ungidos. A palavra ungidos denominacionais, porém não a palavra, porque a palavra testificará de si mesma, ela não precisa de nada mais, ela testificará de si mesma e virão falsos ungidos. Vocês têm a minha fita sobre isto. E essa é se você chamasse um deles, dissesse, você é um Jesus? Certamente que não. Eles não apoiariam isto. Então, ele está querendo dizer aqui, lembrando que o Senhor Jesus Cristo disse que surgiriam falsos cristos e não falsos Jesuses, não é? Ninguém aceitaria a hipótese de ser um Jesus, mas Cristo são ungidos falsos, não é? Porém, quando você se trata de glória, eu tenho a unção, e é a unção genuína. Lembre-se, Caifás, a teve também. Isso aqui é outro ponto muito importante que nós precisamos observar aqui. A unção que está no falso, ela é genuína também, não é? E tanto quanto a verdadeira, aquela que está no crente verdadeiro. Agora ele vai citar um exemplo aqui. Lembre-se, Caifás a teve também e profetizou. Assim a teve Balaão e profetizou. Mas isso não tem nada a ver com isto dentro, a não ser que essa fosse semente de Deus, seu gene do princípio predestinado, você está acabado. Então ele está mostrando aqui que pode-se receber uma verdadeira unção, né, do Espírito Santo mesmo, mas ainda assim estar acabado, porque a semente que estava ali naquela pessoa não era a semente genuína predestinada por Deus, não é? Você está acabado. Não me importa o quanto grite, fale línguas, corra, grite, isso não tem nada a ver com isso. Um joio pode contar exatamente tanto quanto qualquer dos demais. Eu tenho visto pagãos se levantarem e gritarem e falarem línguas e beberem sangue de uma caveira humana e invocar o diabo. Está vendo? Assim não se... Qualquer daquelas sensações e coisas, esqueça isso. É o seu coração nessa palavra e isso é Cristo. Traga ali e observe isto, se dar a conhecer.
No momento em que se abre como qualquer outra semente e se declarar para a era em que está vivendo, Lutero não pôde trazer nada além do broto. Estes outros puderam trazer essas outras coisas. Nós estamos na era do trigo agora. Os genuínos luteranos de Lutero tiveram que produzir genuíno Lutero. Genuíno Pentecostes teve que trazer genuíno Pentecostes. Isso é tudo. O que ele está mostrando para nós aqui, que todas essas organizações existentes hoje foram genuínas no passado. É isso que ele está mostrando aqui. Agora, nós pensamos um pouco, e nós? Por acaso nós também correríamos o risco de termos sido genuínos em um certo tempo e depois nos tornarmos falsificados? É uma pergunta boa. Se tem uma pergunta, tem que ter uma boa resposta, não é? Então é bom que nós prestemos atenção nisso. Até que ponto nós podemos ir sendo genuínos? Vamos aqui, né? Isso é tudo. Porém, nós estamos além daquela era e genuíno, e seguindo adiante. Você sabe, a igreja, por exemplo, começou pentecostal, desde lá do começo, não é? Dos anos 100, né? Enfim, desde os tempos apostólicos. A igreja começou pentecostal. E se a igreja pentecostal permanecesse por 2000 anos, ela estaria em pior condição do que a igreja que começou no começo lá. Ele chega a dizer aqui, deixa eu ver se ele vai falar aqui, né? Está agora... sim, é que eu não tinha terminado aqui a frase, não é? Quer dizer, então, se a igreja pentecostal de hoje permanecesse por 2000 anos, ela estaria em situação muito pior do que a igreja que começou lá no primeiro século, que era pentecostal também, né? Ela estaria pior do que ela está agora. É exatamente isto. Eu digo isso a meus irmãos, minhas irmãs, que eu amo. E Deus sabe disso. Porém, lembrem-se, amigos, tenho de encontrá-los além no juízo. Ele está dizendo aqui, no juízo final eu terei que me colocar diante de vocês lá, para que vocês possam olhar para mim e dizer se eu lhes disse a verdade ou não. E isso pode não estar muito longe. Eu tenho de testificar do que é a verdade. Quando ia às reuniões com vocês, orando pelos enfermos, era ótimo. Porém, quando vim com a mensagem, se qualquer mensagem sai, se é a verdadeira mensagem, se não... se são os verdadeiros, genuínos milagres de Deus e permanece exatamente naquela organização, você sabe que não é de Deus. Então, se sai um verdadeiro milagre, né? Se saem verdadeiros sinais sobrenaturais, então não se pode permanecer na denominação, na organização. Não se pode permanecer no sistema organizado, porque senão não pode ser de Deus. Ele está dizendo aqui, não é de Deus, porque essa coisa já está declarada. Jesus saiu e curou os enfermos para atrair seus olhos, o povo,
então sua mensagem, isso mesmo, quer dizer, o motivo do Senhor Jesus Cristo vir e produzir muita cura divina e ressurreição de mortos e tudo, era para atrair o povo para a sua mensagem. E o mesmo aconteceu com o profeta de Deus agora no final da era de Laodiceia, não é? Então, tem de ser alguma coisa que Deus vai introduzir. Ele simplesmente, cura divina, seus milagres, assim, só atraem os olhos das pessoas. O essencial disso é a mensagem. Ali está o que vem daqui. Ele está tentando obter o favor das pessoas, de modo que elas se sentem e o ouçam. Veja, porque há alguns ali que são ordenados à vida. Uma parte do grão, trigo, caiu na terra, os pássaros o apanharam, e outra caiu entre espinhos, e alguns foi seguro em terra preparada, terra previamente preparada, e produziu. Agora é a primeira coisa, é o toque. Então agora ele volta a falar nas três etapas do arrebatamento, não é? Então agora é a primeira coisa, agora, neste momento, é a primeira coisa, é a mensagem, não é? É o alarido. A primeira coisa é uma trombeta e uma voz, um alarido e então uma voz. E então uma trombeta, alarido, um mensageiro aprontando o povo. O segundo é uma voz de ressurreição. Então a primeira coisa foi um alarido, que é um mensageiro aprontando o povo. A segunda etapa do arrebatamento é uma voz da ressurreição, a mesma voz que uma grande voz em São João 11, 38 a 44, que chamou Lázaro do sepulcro, reunindo a noiva, e então a ressurreição dos mortos. Veja, para serem arrebatados com isso. Agora, observe as três coisas que acontecem. A seguinte é o quê? Foi uma trombeta, uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Agora, a terceira coisa é uma trombeta. Então, primeiro foi a voz, primeiro o alarido, segundo a voz da ressurreição que chama os mortos em Cristo da sepultura, e a terceira, então, que ele diz aqui agora, começando com o 153, ele diz, agora, a terceira coisa é uma trombeta. O que sempre na festa das trombetas está chamando o povo à festa. E isso será a que festa, não é? Ele estará tocando essa trombeta para convidar o povo para que festa? Mas que povo também, não é? Aquele povo que foi ressuscitado pela grande voz, que foi a mesma voz que ressuscitou Lázaro. Então, para que festa estaria essa trombeta convidando o povo? Aí ele diz aqui, e isso será a ceia da noiva, a ceia do cordeiro com a noiva no céu. Está vendo? Eu acho que não ficou assim dúvida, não é? Deu para entender perfeitamente. A primeira coisa que sai é a sua mensagem, reunindo a noiva. A próxima coisa é a ressurreição da noiva adormecida. E os que morreram no passado em outras eras, eles foram arrebatados juntamente. E a trombeta, a festa nos céus, no céu. Ora, essa é a coisa que acontece, amigos. Bendito seja Deus.
Aleluia, não é? Só mais um parágrafozinho aqui. Vamos aqui. Nós estamos bem nesse ponto, prontos agora. A única coisa, a igreja saindo tem de permanecer perante o Filho. O Filho é o Sol, quer dizer, é o Senhor Jesus Cristo, né? Tem de permanecer perante o Filho para amadurecer. A grande máquina combinada para ceifar e debulhar, tradutor. Cessará após algum tempo, quer dizer, essa colheita, né, vai cessar por algum tempo, né? Passará após algum tempo. O trigo será queimado. Ele está citando invertido, mas vamos assim que já ele conserta. O trigo será queimado, os talos, porém, o grão será ajuntado em seu celeiro. Está vendo? Então, depois que a colhedeira passar, colhendo, não é? A mensagem, então aí vem a ressurreição, e daí o que vai ser arrebatado é somente o trigo, a palha, os talos que trouxeram aquele trigo serão queimados, não é? Vocês não são pessoas cegas, vocês são pessoas sensatas. E se me pusesse de pé aqui e dissesse estas coisas por preconceito, eu digo isto porque é vida, porque sou responsável a Deus por dizê-lo, e eu tenho de dizê-lo. E minha mensagem o tempo todo sabendo lá atrás, sob a cura, e assim por diante, foi só para atrair a atenção das pessoas, sabendo que a mensagem viria, e aqui está ela. E esses 7 selos abertos, esses mistérios, e mostrando que essas coisas são as que aconteceram. Eu não sabia disso. Bom, agora eu tenho que parar porque a hora se esgotou completamente, não é? Vamos agradecer a Deus. Então agora nesta oração nós vamos orar aqui pelo nosso irmão João Cruz, lá da cidade de Costa Marques, né? Costa Marques, em Rondônia, que pediu as nossas orações. Vamos orar agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo por mais esse tempo em Tua santa presença, meditando na Tua santa palavra. E agora, ó Pai, nós estamos pedindo em favor dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, em especial que pediu a oração, o irmão João Cruz, lá de Costa Marque, no estado de Rondônia, que está nos acompanhando, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre ele, abençoe ele, dando graça para si, para sua família, para todos os seus, e que também o Senhor possa conceder as bênçãos espirituais a ele. E agora pedimos em favor de todos os demais doentes, enfermos, aflitos, oprimidos, angustiados, lares que estão enfrentando dificuldades com enfermidades, nosso irmão Luiz Carlos, que ainda está internado, que o Senhor esteja com a mão estendida sobre ele, o anjo do Senhor esteja ali com ele, e sobre cada um de nós pedimos a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Chegamos ao final desta apresentação e, se o Senhor permitir, voltaremos em nossa próxima apresentação, nosso próximo programa, nosso próximo culto, com fé em Deus, não é? Com fé no Filho de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Amém, amém.